Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 10, Missão em favor dos não alcançados. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença buscando a Tua bênção, buscando a direção e a iluminação do Espírito Santo para que ao estudarmos a Tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor abra a nossa mente para cumprirmos a missão que o Senhor nos deu de evangelizar, de testemunhar, de alcançar os não alcançados, de preparar um povo para a Tua volta. Em Tuas mãos nos entregamos, Jesus, e em Teu nome pedimos. Amém, Senhor. Missão em favor dos não alcançados. O verso áureo: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos 17, 24. Lucas descreveu a obra de Paulo na cidade de Atenas. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. Atos 17, 17. Paulo teria se sentido mais confortável trabalhando entre os judeus, sua própria carne, seu próprio sangue, mas não se contentou em trabalhar apenas entre o seu povo. Ele havia sido chamado para alcançar outros também. Ele tinha o senso da missão e ele estava disposto a cumprir com a missão que Deus deu para ele. Queridos, Deus deu uma missão para você também. Estamos dispostos a cumprir com a missão? Que o Espírito Santo se aposse da minha mente, da sua mente. Que o Espírito Santo nos conduza em busca daqueles pelos quais Jesus morreu. Ele, Paulo, poderia ter trabalhado apenas com os gentios piedosos, cuja cosmovisão já havia sofrido mudanças substanciais. Eles tinham um fundamento bíblico sobre o qual Paulo poderia edificar, mesmo que ainda precisassem conhecer o Deus a quem temiam, Jesus, o Messias. Mas não, enquanto estava em Atenas, cidade famosa por sua filosofia, Paulo procurou alcançar as pessoas de lá também. Muitas delas tinham uma formação e visão de mundo radicalmente diferentes daquelas dos hebreus e da sua história sagrada, que formavam a base da fé que Paulo queria ensinar aos atenienses. Como Paulo buscou alcançar essas pessoas? E o que podemos aprender das suas tentativas? Você pode não concordar muitas vezes com a estratégia evangelística de Paulo, mas o Espírito Santo estava atuando em Paulo para que ele soubesse se conduzir com aqueles que eram pagãos, para com aqueles que criam em outras divindades. A estratégia evangelística é o Espírito Santo que vai determinar. Se você se dispõe a ir onde Deus mandar, se você se dispõe a ser guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo dará o equilíbrio para que você possa agir e ir aonde Deus quiser. O Espírito Santo estava presente na vida de Paulo e ele foi usado. Deus quer usar a mim e a você, meu querido irmão. O mesmo Espírito Santo se apossa da sua mente e da minha mente. Nós somos filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo. Ele determina nossa vida, nossas decisões, nosso evangelismo. Ele coloca pessoas no nosso caminho para serem alcançadas. Deixe-se usar pelo Espírito Santo. Aleluia! Na parte de domingo, um hebreu em Atenas. Abra sua Bíblia e vamos ler em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, os versos 1 até o verso 16. Atos capítulo 17, vamos ver então o verso 1 até o verso 16. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus.
E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Paulo tinha por costume ir aos sábados à igreja. Queridos, Jesus Cristo tinha por costume, conforme diz em Lucas capítulo 4, verso 15 e 16, de ir à igreja todos os sábados. Os discípulos de Jesus tinham por costume guardar também o sábado, um dos 10 mandamentos. E assim era com Paulo. E ele todos os sábados estava numa sinagoga. E quando ele chegou numa cidade que não tinha sinagoga, ele foi para a beira de um rio, exatamente como explica aqui em Atos capítulo 16, versos 12 em diante, explica que na cidade de Filipos não existia sinagoga, mas no sábado Paulo foi para a beira de um rio procurando um lugar próprio, quieto, para orar. Foi ali que ele pregou para Lídia, a vendedora de púrpura de Tiatira, e ela foi convertida a Jesus. Paulo tinha por costume descansar no santo dia, o 4º mandamento. Ele obedecia o 4º mandamento. Portanto, diz aqui em Atos 17, verso 3, que na sinagoga por 3 sábados ele apresentou o evangelho para judeus. E o verso 3 diz, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, ou seja, aqueles que não eram convertidos a Jesus, judeus que estavam dispostos a matar Paulo, assim como mataram Jesus, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Queridos, naquele tempo existia dentro da igreja judaica pessoas que eram usadas por Satanás. Elas foram usadas por Satanás para condenarem e crucificarem Jesus, para perseguirem os apóstolos. Eles, em nome de Deus, eles matavam. E o verso 6 diz, e não os achando, porque Paulo e Silas não estavam na casa de Jason, e não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Novamente, em Bereia, eles foram à sinagoga dos judeus, obviamente no dia de sábado. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Os berianos são aqueles que não ficam somente com o que ouvem. Os berianos são aqueles que buscam comparar tudo o que ouvem com o que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Nós temos que comparar com a Bíblia tudo o que ouvimos, tudo o que assistimos. Queridos, sejamos berianos, fazendo da Bíblia a nossa única regra de fé e prática. Verso 12 diz, de sorte que creram muitos deles. Muitos foram convertidos na Bereia, muitos deles, diz aqui, e também mulheres gregas das classes nobres e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Judeus que se diziam povo de Deus, eles perseguiam, eles matavam, e eles foram a Bereia também. No mesmo instante, diz o verso 14, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo
o levaram até Atenas e, recebendo ordens para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. O espírito de Paulo se comovia, ele sentia compaixão daqueles que estavam envolvidos na idolatria por ignorância. Atenas estava cheia de ídolos. Conhecendo a história do seu próprio povo e a sua propensão à idolatria, Paulo indignou-se também com todos os ídolos que encontrou na cidade de Atenas. Paulo teve compaixão dos atenienses que morreriam no pecado se não aprendessem sobre o verdadeiro Deus. Nossas cidades hoje estão cheias de ídolos, embora sejam menos óbvios do que aqueles que Paulo viu. E, infelizmente, muitos crentes são capazes de caminhar por uma cidade sem reagir minimamente aos seus ídolos. Paulo, porém, estava ligado ao Espírito Santo e ele reagiu. Diferentemente de outros crentes que ainda não entendiam que o Evangelho era para todo mundo, Paulo sabia que Deus queria que os atenienses fossem também salvos com todos os demais. Ele entendia que o conceito de missão global era levar o Evangelho aos não alcançados, incluindo pagãos, adoradores de ídolos, bem como os filósofos que enchiam as ruas de Atenas. Portanto, Paulo frequentava a praça onde essas pessoas costumavam se encontrar. Podemos dizer que ele formou o primeiro centro de estudos de missão global, em que usava a praça para estudar e testar métodos para alcançar o coração e a mente daqueles pagãos. Paulo sabia que não poderia se aproximar e pregar para os atenienses da mesma forma que ele se aproximava dos judeus para pregar para os judeus, ou mesmo dos gentios tementes a Deus. Paulo sabia que para pregar para os atenienses precisaria usar uma abordagem inteiramente nova. Nós também, em situações em que buscamos alcançar pessoas cuja origem não tem nada em comum com a herança judaico-cristã, precisamos de usar abordagens diferentes. Como Paulo, precisamos fazer adaptações. Uma abordagem que funciona em Buenos Aires não quer dizer que vá funcionar também em outras cidades do mundo. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo em cada caso. Cada caso é diferente. O Espírito Santo vai nos usar, nos instruir como agir, o que falar, que método usar, para que possamos levá-las até Jesus. Que tipo de ídolos as pessoas adoram na sua sociedade? Hoje existem ídolos diferentes daqueles dos dias de Paulo, mas a idolatria está tão viva hoje como era naquele tempo, mas de forma disfarçada. Ídolos existem dentro da casa dos ateus, mas ídolos também existem dentro da casa de professos cristãos que levam para dentro de casa ídolos modernos, ídolos que entram no seu lar e nos quartos dos seus filhos através da televisão, através da internet, e nós deveremos abominar todo e qualquer tipo de ídolos, de idolatria. Nós adoramos o Deus Criador dos céus e da terra, aquele Deus chamado na Bíblia de o Deus Pai, que enviou ao seu Filho Jesus Cristo, o Deus Filho, para que se tornasse um de nós, para morrer por nós. Nós adoramos o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aleluia! Na parte de segunda-feira, Paulo no Areópago, visto que tinha recebido uma missão de Deus, não importava onde Paulo estivesse, ele pregava o Evangelho, a tempo e fora de tempo. E assim deve ser com você e comigo. Dentro de um ônibus, dentro de um avião, dentro da empresa onde você trabalha, dentro da escola, dentro da universidade, onde quer que você estiver, você estará pregando o Evangelho, ou com palavras, ou pelo exemplo que você dá,
pelo testemunho silencioso do seu exemplo, você vai levar pessoas a Jesus. E foi isso exatamente que Paulo procurou fazer na cidade de Atenas. Abra sua Bíblia em Atos 17 e vamos ler agora a partir do verso 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, com Paulo, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? O que é que ele quer falar? E outros diziam: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Verso 21. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer ou ouvir alguma novidade. Queridos, Paulo estava no Areópago. Os deuses estranhos de Paulo impressionaram as pessoas. Os deuses estranhos de Paulo eram o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso, os atenienses levaram Paulo até o Areópago, local da cidade onde questões legais e religiosas eram julgadas, embora Paulo não estivesse ali enfrentando nenhum juízo. Era justo, ao que parecia, dar a ele e a sua nova doutrina uma audiência, uma oportunidade. Seria difícil ignorar alguém com a eloquência de Paulo, mesmo promovendo ideias estranhas. Em Atos 17 e o verso 21 diz: pois todos os atenienses, estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir novidades. Dos gregos vieram Sócrates, Platão, Aristóteles, filósofos cuja influência chegou até os nossos dias. Durante séculos, Atenas foi vista como centro intelectual e filosófico. Embora alguns desses pensadores não fossem ateus, no sentido que consideramos o ateísmo no presente tempo, muitas das suas ideias filosóficas eram radicalmente diferentes dos ensinamentos do cristianismo. É difícil, por exemplo, encontrar um lugar na filosofia dos epicuristas e estoicos para algo como um Messias ressuscitado. Em Atenas, Paulo esperava que o Espírito Santo usasse seus conhecimentos e habilidades de oratória que ele havia adquirido em sua educação com Gamaliel. Mas o Espírito Santo usou ainda mais a percepção e o conhecimento que Paulo tinha adquirido nas ruas de Atenas. Os mais sábios entre os seus ouvintes ficaram admirados ao analisar sua argumentação. Paulo mostrou estar familiarizado com as suas obras de arte, literatura e religião. Depois da experiência com pagãos e filósofos em Atenas, Paulo escreveu o que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 2. Porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Paulo não ficou muito feliz com os resultados de Atenas. Ele levou pessoas a Jesus? Sim. Mas ele decidiu que o melhor método é exaltar Jesus Cristo. Nada me propus a saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Queridos, este é o melhor método. Revelar Jesus. Mostrar o que Jesus fez na sua vida. Os milagres, as transformações, a conversão, a mudança de vida. Mostrar que este Jesus é um Deus que ama. É um Deus que se fez carne e que habitou entre nós. Morreu por nós, ressuscitou por nós, subiu ao céu por nós e vai voltar nos buscar. Exaltar Jesus Cristo, crucificado, ressurreto, assunto ao céu e prestes a voltar. Aleluia! Na parte de terça-feira, Paulo e o Deus desconhecido. Paulo não menosprezou a falsa religião ou os falsos deuses dos atenienses. Ele reuniu os pontos positivos encontrados, ainda que fossem poucos, e os explorou ao máximo. Abra sua Bíblia e vamos ler agora Atos 17, o verso 22 e 23.
E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Veja o método que o Espírito Santo colocou na mente de Paulo. O Espírito Santo o conduziu por este caminho, ao ele ver um altar erigido ao Deus desconhecido na cidade de Atenas. O Espírito Santo conduziu Paulo por este caminho. Ele disse: esse, pois, que vós honrais como Deus desconhecido, esse é o que eu vos anuncio. Queridos, aqui está. Paulo disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Verso 22 diz que eles eram religiosos. Paulo elogiou os pagãos, a religião deles era equivocada. Paulo elogiou a devoção sincera deles. Caso fossem humildes, Deus poderia alcançá-los com a verdade. Paulo continuou: andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, ao descrever o estudo que havia feito da religião ateniense, Paulo comunicou uma atitude respeitosa para com o povo. Ele não se apressou em se autoproclamar como um especialista com todas as respostas de como as pessoas precisavam mudar. Ele era, de fato, um especialista e tinha as respostas que elas precisavam. Porém, Paulo não se apresentou dessa maneira, caso contrário, teria sido rejeitado. Ele foi considerado alguém que se importava com as pessoas e desejava o bem delas. Ao comentar sobre a inscrição que ele viu naquele altar ao Deus desconhecido, Paulo aproveitou o que poderia ser visto como um ponto em comum. Eles acreditavam em deuses, o que era um ótimo começo. E ele, Paulo, pôde abrir o caminho para uma conversa mais profunda. Ele não zombou da ideia negativa de um altar para um Deus desconhecido. Em vez disso, apreciou e admirou um povo que se importava o suficiente com as coisas espirituais a ponto de se esforçar para adorar algo que eles nem conheciam, caso estivessem deixando de lado algum Deus. Estavam eles equivocados? Claro, mas partindo deste ponto, Paulo conduziu-os ao Deus verdadeiro. O importante no início era o fato de serem devotos em relação ao que compreendiam. Paulo reconheceu que o Espírito Santo poderia trabalhar com esse tema e então explorou esse tema. Ele havia encontrado um ponto de discussão que despertaria o interesse dos atenienses. Que pontes ou que pontos de contato abririam oportunidades para uma conversa mais profunda sobre Deus com outras pessoas com as quais você se relaciona? Queridos, nós deveremos buscar pontos em comum. Quando você conversando com um ateu, ou quando você conversando com um muçulmano, quando você conversando com um hindu, você deve buscar pontos em comuns. Primeiramente, fazendo amizade com a pessoa, conquistando-lhe a confiança. Nós nunca deveremos iniciar um estudo ou uma conversação com alguém que pensa diferente. Nós nunca deveremos iniciar com pontos incomuns, atacando, criticando ou falando mal da igreja ou quebrando os ídolos. Nós precisamos nos deixar guiar pelo Espírito Santo, que vai usar os pontos em comuns para podermos fazer amizade, conquistar a confiança e então revelar o precioso Jesus, o nosso Salvador. Aleluia! Na parte de quarta-feira, apresentando um novo Deus. Quando Paulo conseguiu a atenção dos pensadores em Atenas, ele conduziu sua audiência para o Deus do céu. Nós não poderemos perder o foco. Poderemos usar os pontos em comuns para o início da conversa, para o início do estudo da Bíblia, mas não ficamos aí. Nosso ponto, nosso foco é conduzir a pessoa a Jesus, e foi exatamente o que Paulo fez.
Ele procurou levar os atenienses ao Deus do céu. Atos capítulo 17, vamos ver então o verso 24 a 27. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Paulo agora tirou o foco dos santuários de Atenas, das divindades de Atenas, e agora Paulo conduz os atenienses ao Deus verdadeiro, ao Deus criador dos céus e da terra, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Paulo está exaltando o Deus da Bíblia, aquele que criou todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas, porque aqui Paulo diz, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Não é um Deus que criou e abandonou sua criação. É um Deus que nos criou e que cuida de nós e que cada respiração, cada fôlego que temos vem de Deus. Ele é o nosso sustentador. E aqui diz, verso 26, e de um só fez toda a geração dos homens. Deus criou Adão e Eva, e de um só casal, Adão e Eva, vieram todos os que vivem na terra, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Verso 27, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Deus não está longe de cada um de nós. A distância entre você e Deus é a distância de uma curta oração. Deus nos busca, assim como buscou Adão e Eva no Jardim do Éden, tomando a iniciativa, indo atrás de Adão e Eva, Deus nos busca. Deus nos buscou através de Jesus Cristo, enviando Jesus para vir e viver aqui na terra. Ele estava em busca dos pecadores. Este é o Deus da Bíblia. Para um povo que se importava com as coisas espirituais a ponto de construir um altar para o Deus desconhecido, as palavras de Paulo eram intrigantes. Um Criador que não vive em um templo, não precisa de nada dos seres humanos, mas supre as necessidades humanas. Para uma cultura imersa na mitologia grega, na qual os deuses eram imprevisíveis, egocêntricos e cruéis, a ideia de um Deus como o que Paulo descreveu era um pensamento maravilhosamente intrigante. Assim, os homens do Areópago deram seus primeiros passos em direção a um Deus de amor. O fato é que esse Deus que eles não conheciam podia ser conhecido. Na verdade, ele quer ser conhecido. Ele se dá a conhecer. Paulo provavelmente falou mais tempo no Areópago do que apenas as poucas palavras que Lucas relatou. Por uma questão de espaço, talvez Lucas tenha resumido o discurso do apóstolo Paulo. Se isso é verdade, é provável que Paulo tenha detalhado mais os conceitos que lemos ali. Vamos dividir o discurso de Paulo em conceitos. Primeiro, Paulo elogiou a consciência espiritual e a sinceridade dos atenienses. Segundo, Paulo mostrou que tinha estudado a crença deles e encontrado algumas coisas que respeitava a partir do que tinha aprendido. Terceiro, contou sobre a descoberta de algo que eles admitiam não entender, que era o Deus desconhecido. Quarto, partilhou o aspecto de Deus de que precisavam desesperadamente. Deus existe, ama todos os seres humanos e não está distante deles. Quinto, Paulo advertiu sobre o que significa rejeitar conhecer o Deus que não conheciam. Paulo levou os atenienses o mais longe que pôde, com base no que sabia a respeito da crença deles. Se Paulo pôde levá-los tão longe, estava fazendo um bom progresso. Paulo foi usado pelo Espírito Santo, teve sucesso, não o sucesso que ele queria, mas ele conduziu almas a Jesus, mesmo ali na cidade de Atenas. Queridos, onde quer que você for, onde quer que você esteja,
Você e eu poderemos ser agentes de Deus, testemunhas de Jesus e revelar aos outros quão precioso é o nosso Salvador Jesus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, cruzando uma linha. Abra sua Bíblia e vamos ler Atos 17, versos 24 até 34. Versos 24 em diante. Aqui lemos: Ora, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Este Deus apresentado por Paulo aos atenienses era totalmente diferente dos deuses pagãos que eles adoravam, porque era um Deus todo-poderoso que dava a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens. Ou seja, Paulo estava falando de um Deus criador, que fez tudo a partir de um casal, Adão e Eva, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Verso 27, para que buscassem ao Senhor se porventura, tateando, ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. É um Deus próximo, é um Deus que está perto, é um Deus pessoal. É muito diferente dos deuses pagãos, cruéis, irritados, maldosos, que o paganismo adorava. E o verso 28, porque nele vivemos. Percebam, Paulo abriu a mente dos atenienses, dizendo: este Deus que vocês adoram como Deus desconhecido é o Deus que eu estou pregando para vocês. É o Criador de todas as coisas, é o mantenedor da nossa vida, nele vivemos e nos movemos e existimos. Percebam que o Deus apresentado por Paulo não é um Deus que criou e abandonou a criação, mas é um Deus que olha para você, que cuida de você, sua respiração, o seu andar, o nosso comer e o nosso beber, o nosso dormir e o acordar cada manhã. Nós vivemos, nós nos movemos, nós existimos em Deus. Existe uma íntima ligação entre o Deus e as suas criaturas. Ele não nos abandonou, ele nos ama, porque também alguns dos vossos poetas disseram: pois somos também a sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Paulo condenou a idolatria de uma forma muito sutil. Ele teve tato para falar contra a idolatria, mostrando que o Deus da Bíblia está acima de tudo isso. O verso 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. Bendito seja Deus que não leva em conta o tempo da ignorância. Os pecados por ignorância não conduzem à perdição, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Queridos, muitas pessoas fazem as coisas erradas pensando estar fazendo o que é certo, porque eles seguem a pequena luz que eles têm. Por isso Paulo está dizendo: Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam. Tem que haver arrependimento. Temos que confessar os nossos pecados. E o verso 31, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Aqui Paulo chegou ao clímax do seu argumento, mostrando que existe alguém que morreu por nós, que ressuscitou por nós, e que existe um dia de juízo, em que vamos prestar contas de tudo o que fizemos ou pensamos, porquanto tem determinado um dia que, com justiça, há de julgar o mundo. Os atenienses nunca tinham ouvido falar de juízo. Todos viviam como se não precisassem prestar contas a ninguém.
Hoje muitos vivem como se não precisassem prestar contas a ninguém. Mas, queridos, existe um dia de acerto de contas. É o juízo celestial, é o tribunal de Cristo. Nós vamos prestar contas de tudo que fizemos, pensamos e falamos. Tem determinado Deus um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio de um varão, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o juiz no santuário celestial. Nós sabemos pela profecia de Daniel 8,14 que o juízo celestial começou em 1844 com os mortos e vai passar o juízo para os vivos quando for aprovado o decreto dominical. Todos serão julgados e o varão que julga é Jesus Cristo, porque o Pai a ninguém julga. João 5,22 diz, porque Deus, o Pai, a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. Queridos, Jesus Cristo é este varão mencionado por Paulo aqui, que vai julgar a todos, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Jesus está vivo. Jesus vive e nós viveremos também. Verso 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, e tinha uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Existiram conversos ali em Atenas? Sim, louvado seja Deus. Alguns se converteram. É interessante notar que Paulo citou alguns escritores daquela cultura. Paulo era um homem culto. Ele estudou a religião dos pagãos atenienses para poder conversar com eles. Ou seja, Paulo usou sua familiaridade com as crenças deles para buscar um terreno em comum, apenas para depois avançar e conduzi-los a Jesus Cristo. Sem dúvida, ao buscar alcançar os outros, ter familiaridade com o que eles acreditam e buscar pontos em comum pode ser um método poderoso de alcançar pessoas. Queridos, quando queremos alcançar as pessoas, nós iniciamos conversando sobre assuntos que interessam a essas pessoas. Se eu estou conversando com um médico, eu vou falar sobre medicina ou sobre saúde. Se eu estou conversando com um advogado, eu vou falar sobre lei, sobre o direito. Se eu estou conversando com um mecânico, eu vou iniciar a conversa falando sobre os carros, os caminhões. Queridos, se eu estou conversando com um caminhoneiro, eu vou conversar sobre as viagens pelas estradas do nosso país e deixar que a pessoa fale daquilo que ela conhece, criando assim um vínculo de amizade. Nós vamos encontrar pontos em comum. Sabemos que algumas pessoas rejeitarão o Evangelho. Nem todas com quem estudamos a Bíblia se convertem, mas devemos fazer todo o possível para garantir que antes que rejeitem o Evangelho, entendam o que estão rejeitando. Queridos, nós deveremos explorar todos os métodos possíveis para alcançar as pessoas. Explore as mídias sociais como um possível areópago, onde vamos representar o Evangelho para os incrédulos. Deixe-se usar pelo Espírito Santo. Seja você um mecânico, seja você um dentista ou um médico, Deus vai usar você dentro da sua profissão. Deus vai nos iluminar. O Espírito Santo vai nos sugerir como agir, o que falar, porque nós temos que transformar o ambiente onde trabalhamos num centro de evangelização, para que toda pessoa que entrar em contato com você dentista, com você médico, com você mecânico, com você caminhoneiro, toda pessoa que se encontrar com você, ela vai ouvir de Jesus Cristo. Mas deveremos buscar sempre pontos em comum, como fez Paulo. Se Paulo tivesse atacado diretamente os deuses dos atenienses, ele não teria alcançado os corações. Nós precisamos primeiramente fazer amizade com as pessoas. Fazendo amigos,
para Deus, fazendo amigos com o interesse de conduzir as pessoas a Deus, explorando os pontos em comum e conduzi-las ao nosso querido Salvador Jesus Cristo. Deus vai usar você, meu querido irmão. Quando nós dizemos assim: Senhor Deus, eis-me aqui, usa-me, guia-me com o teu Santo Espírito, mostra-me como alcançar cidades que ainda não foram alcançadas, mostra-me como usar a minha profissão, o meu escritório, enfim, Pai querido, usa-me onde eu estiver, da forma que o Senhor desejar. Que o Espírito Santo me use como um agente teu, batizando-me com o Espírito Santo, usando-me como uma testemunha de Jesus Cristo, ensinando-me o método para alcançar as pessoas e conduzi-las a Jesus. Se você orar desta forma, meu querido irmão, o Espírito Santo vai usar você poderosamente. A minha oração é que o Espírito Santo seja derramado sobre você, sobre mim, que Deus nos use, que Deus nos faça testemunhas de Jesus Cristo. Amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.